aqui na biblioteca e a história que vos trago hoje é uma história que tem outro animal como a história de ontem, um pinto, e é a história do pinto careca. Então vamos lá ficar a conhecer esta história do pinto careca. 1, 2, 3, era uma vez. Era uma vez um pinto careca que andava pelo monte à procura de comida e fortuna. Um dia, esgravitando, arranhando muito a terra, encontrou uma bolsa cheia de moedas de ouro. Admirado com tanta riqueza, pensou: vou levá-la ao rei. Com a bolsa às costas e muito animado, pôs-se a andar pelo caminho real. Pouco depois, o pinto careca chegou a um rio e, como não podia atravessá-lo, gritou: afasta-te, rio, que eu quero passar! Mas o rio continuou a correr como se nada fosse. Assim, o pinto bebeu toda a sua água e continuou a andar. Mais adiante, o pinto careca encontrou uma coruja caída no chão e gritou: voa! Voa, coruja, que eu quero passar! Mas a coruja não mexeu nem uma palha. Assim, o pinto comeu-a inteira e continuou a andar. Pouco depois, o pinto careca encontrou um enorme pinheiro que ocupava o caminho todo e gritou: tira-te daí, pinheiro, que eu quero passar! Mas o pinheiro lá continuou plantado. Assim, o pinto engoliu-o inteiro e continuou a andar. Em seguida, o pinto encontrou uma raposa que se tinha deitado de um lado ao outro do caminho e gritou: fora! Fora daqui, raposa, que eu quero passar! Mas a raposa nem fez caso dele. Assim, o pinto careca engoliu-a inteira e continuou andando. Por fim, o pinto careca chegou ao palácio real, com a bolsa cheia de moedas e a barriga ainda mais cheia. Fez-se anunciar com uma vénia. Sua Alteza, disse ele ao rei, e entregou o ouro à sua majestade. O rei, que era um tacanho, contou as moedas uma a uma, mirando o pinto assim de esguelha, e pensou que seria uma pena se não aproveitasse para o comer ao banquete. Convidou-o a ficar no palácio e, com muita cortesia, mandou que os criados acompanhassem o pinto ao galinheiro. O pinto careca percebeu logo, porque o pinto também era sabido, e percebeu que aquilo era uma armadilha, e muito alegre começou a cantar: Kikiriki, as minhas moedas já aqui! E como abriu tanto o bico, a raposa saiu de repente e comeu todas as galinhas mais depressa do que um cantar de galo. O rei, soltando chispas, muito chateado, ordenou que encerrassem o pinto lá no louceiro, que é assim um armário onde se guardam as louças. Kikiriki, quero as minhas moedas já aqui! Tornou o pinto careca a cantar. E como abriu o bico um pouco mais, o pinheiro saiu cá para fora e a louça caiu ao chão, quebrando-se em 1000 pedaços. O rei, muito furioso, a gritar, ordenou que metessem o pinto em azeite a ferver. Ui, o pinto estava em problemas. Mas o pinto careca esticou a cabeça e cantou ainda com mais força: Kikiriki, quero as minhas moedas já aqui! E como abriu tanto o bico, a coruja levantou voo, bebeu o azeite e deixou o pote vazio. O rei estava tão furioso que até deitava fumo pelas orelhas. Assim decidiu comer o pinto sem mais demora e mandou acender o forno para assá-lo
com penas e tudo. Então o Pinto Careca cantou com todas as forças que tinha. Kikirikikikiki! As minhas moedas já aqui! E como tinha o bico aberto de par em par, saiu-lhe da garganta um caudal de água, que era o rio, que apagou as brasas do forno. Depois a água começou a borbulhar e a correr pela cozinha, pelos corredores e por todo o palácio. O rei, que era um caguinchas, teve medo de morrer afogado e apressou-se a devolver as moedas de ouro ao Pinto Careca, para que ele desaparecesse dali de uma vez por todas. Felizes e contentes, o Pinto Careca, a raposa e a coruja recolheram as moedas de ouro, montaram o pinheiro a cavalo e foram os três juntos, rio abaixo. E viajaram pelo mundo tão felizes até ao dia em que o pinheiro resolveu criar raízes. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a história de hoje chegou ao fim. Mas vocês já sabem, logo à noite há mais. E quem é que vai contar? Pois, as mães e os pais. Até amanhã!